Aqui é a professora Nilzilene Gomes de Figueiredo falando para vocês. Então, a intenção dessa minha apresentação é falar um pouco sobre o que é o Clube de Ciências da UFOPA, contar um pouco do histórico dele para vocês, né, como que ele está organizado e qual é o papel dos monitores. Então, essa é uma apresentação destinada a ser apresentada na Semana Pedagógica do Clube de Ciências, que é um momento de formação dos novos monitores, né, para conhecerem um pouco como é o trabalho no Clube de Ciências e assim possam atuar melhor nesse projeto. Afinal, o que é um clube de ciências? Vamos primeiramente falar de forma geral, né? Então, aqui eu trouxe uma citação tanto do Ronaldo Mancuso, do livro de 1996, quanto de um trabalho que a gente já publicou aqui do Clube de Ciências, e fala o seguinte, que os clubes de ciências são organizações que visam desenvolver habilidades científicas, como a crítica, a observação por meio de suas atividades, estas as mais diversas, desde aulas teóricas e práticas, visitas de estudo, discussões, trabalhos com projetos de investigação, reuniões, enfim. Prima-se pelo trabalho interdisciplinar e representa muito mais do que uma simples associação de pessoas, mas constitui espaço onde ocorre a alfabetização científica, contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico, da ampliação da visão de mundo aos que se engajam nessa prática. Percebam, esse é um dos referenciais que nós utilizamos, né? Aí é uma citação inspirada no Ronaldo Mancuso, no livro Clubes de Ciências. Então, o clube, ele não é só um espaço físico, ele é principalmente as pessoas que compõem, que têm um objetivo comum, né? Realizar essas atividades como as que estão aqui descritas, né? E a gente prima muito também por um trabalho interdisciplinar, então onde as áreas de conhecimento elas se unem em prol da compreensão de algum fenômeno, de algum tema, né? Como vocês vão poder vivenciar ao longo do ano aqui no Clube de Ciências. Os primeiros clubes de ciências no Brasil, eles surgiram por volta de 1950. Em 1979 surge o primeiro clube aqui no Pará, que foi o Clube de Ciências da UFPA, no campus de Belém, né, liderado ali pela professora Terezinha Valim, Oliver Gonçalves, que foi também uma grande responsável por trazer a ideia dos primeiros clubes e das primeiras feiras aqui para Santarém. O Ronaldo Mancuso, né, no livro de 1996, fala que já existem clubes de meninos de rua, de clubes da terceira idade. Então, esses clubes de ciências que se formam não só aqui no Brasil, né, que começaram ali pela década de 50, mas em todo o mundo, eles são organizados de diferentes formas e direcionados a diferentes públicos também. Agora a gente vai entender o que faz, o que é e o que a gente faz no Clube de Ciências da UFOP. Então, a sequência da nossa conversa é essa, né? Falar um pouco do histórico em si do Clube de Ciências da UFOPA, o clube da UFOPA, né? As atividades dos monitores e os tipos de atividades com os estudantes. Primeiro, um pouco do histórico. Aí vocês veem uma imagem à direita de uma ata escrita à mão, datada de 11 dias do mês de novembro de 1988. E essa ata, ela é a ata de fundação do que veio a ser depois o CPADC, que ele, na verdade, surge aqui em Santarém como GPADC, Grupo Pedagógico de Iniciação Científica, né? De apoio ao desenvolvimento científico, na verdade, né? É o Grupo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, que é o GPADC de Santarém. Então, quando o GPADC de Santarém foi criado, ele foi criado, na verdade, como um resultado de um curso de aperfeiçoamento de professores que a professora Terezinha Valim, lá de Belém, né, que já tinha criado o Clube de Ciências lá da UFPA Belém com seus alunos de didática, ela vem dar um primeiro curso aqui em Santarém e no final da década de 70, em virtude
do isolamento dessa região e da dificuldade de comunicação que havia entre o campus de Santarém e o de Belém, o que aconteceu foi que ela deixou aqui, né, um grupo de liderança que virou o GPADC, que eram pessoas que faziam parte desse curso, que eram responsáveis por dar o feedback entre o que estava acontecendo aqui e os formadores que iriam retornar para Belém, porque esse curso era oferecido em vários módulos e eles precisavam desse feedback, né, através desse grupo, porque não tinha tanta facilidade de comunicação como a gente tem hoje. E nessa ata de fundação desse grupo, já se percebe a gênese também do Clube de Ciências aqui de Santarém. Tem um trecho da ata que está descrita aqui nesse quadro amarelo, que fala o seguinte: o GPADC se compromete a promover e realizar eventos, tais como exposições e feiras de ciência e matemática, palestras a estudantes e professores, encontros de professores de ciências e matemáticas com fins de estudos e debates, cursos de iniciação científica a estudantes de primeiro grau, a fim de proporcionar estágio a novos membros, cursos a professores de primeira a quarta série, de quinta a oitava, entre outros. Pode parecer estranho aí ter o termo primeiro grau, né? Era assim chamada na lei anterior à LDB atual que a gente tem, né? A Lei de Diretrizes e Bases atual é a 9394, de 96. Mas anterior a ela havia outra LDB que chamava o que a gente conhece hoje de educação básica, né? Não de ensino de fundamental e médio. A lei anterior chamava de primeiro e segundo grau. E o segundo grau tinha um caráter bem técnico, né? Então, se vocês conversarem com algumas pessoas que estudaram na época do segundo grau, então, ou as pessoas faziam algumas áreas, né, de exatas, biológicas, divididas em áreas, né, de conhecimento, ou elas faziam um curso técnico, né, que era baseado na Lei 5692, da década de 70. Então, quando o GPADC foi criado aqui em Santarém, em 1988, ainda estava em vigor essa lei de diretrizes e bases que foi criada ali na época do governo militar, né? E ela previa o ensino primeiro e segundo grau, e o foco dessas atividades estava no primeiro grau, que era um ensino mais generalista, enquanto o segundo grau, na época, era mais voltado ao mercado de trabalho. Por isso que vocês vão ver o enfoque desses primeiros documentos do GPADC, que depois vai virar CPADC, vira um centro, né? Ele foca no ensino do primeiro grau. E aí, que coordenações que passaram por esse grupo, né, que depois virou centro na década de 90. Então, ele surge, o Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, que era chamado na época de GPADC, ele surge no campo da UFPA Santarém, em 88, e vocês podem perceber aqui que existiram pessoas aqui que coordenaram esse centro, eram pessoas que primeiramente faziam parte daquele grupo de liderança formado pela professora Terezinha Valina, aquele curso que veio ofertar aqui em Santarém. E a Leonice, por exemplo, ela atuou, né, entre 88 e 95, mais ou menos, na coordenação do CPADC. Já a professora Senhorinha Farias Guimarães era a vice dela, né? E elas atuavam juntas aqui no CPADC. E depois, lá por volta de 96, a professora Edilena Neves Reale assume a coordenação do CPADC. Ela também participou de cursos de formação, foi monitora do Clube de Ciências, que já existia nessa época, né? E depois veio a professora Yucari Okada. É importante dizer que a Leonice, a Senhorinha, a Edilena não eram professoras da universidade, porque naquela época não existia docentes aqui
no campus, né? Então, depois eram os professores de Belém que vinham dar aula aqui no campus da UFPA Santarém, né? Então, a professora Yucari é uma das primeiras professoras que se envolve aqui no CPADC, que é realmente professora aqui da universidade, do campus universitário de Santarém. Então, essas outras, elas eram professoras, né, ou outras, tinham outros cargos em secretarias do município aqui, que eram cedidas aqui para trabalharem no CPADC, né? Então, essa é um pouco da história, e curiosamente, elas também eram alunas de graduação do campus da UFPA Santarém, porque essa escolinha onde funcionava aqui, hoje passou a funcionar o campus da UFPA Santarém, que hoje é a unidade Rondon da UFOPA, né, onde funciona o sede, ela era uma escola, a escola Everaldo Martins, né, que tem até um busto na entrada do campus, aqui, aqui em Santarém, né, que esse Everaldo Martins era o nome da escolinha que foi doada em 1986 para funcionar o campus da UFPA Santarém. Só que os primeiros cursos eram intervalares, né, no período de férias, e muitos desses cursos foram feitos por essas pessoas aqui que assumiram o CPADC inicialmente, e ao mesmo tempo que elas eram professoras, elas eram alunas do campus da UFPA, elas eram também funcionárias ou professoras, né, de outras instituições da rede municipal, geralmente aqui da região, né? Mas a Leonice, por exemplo, ela era da Secretaria de Saúde, né, cedida para cá. E aí, em 2009, ali entre 2009 e 2010, veio o surgimento da UFOPA, né? Porque a UFOPA foi criada em novembro de 2009 e o primeiro concurso da UFOPA para docente foi em 2010, início de 2010, que é quando a professora Cláudia e eu, Nilzilene, passamos no mesmo concurso para ensino de física e a gente assume no dia 22 de abril de 2010, aqui juntas, né, na UFOPA, e a professora Cláudia já assume a coordenação do CPADC no mesmo dia, no dia 22 de abril de 2010. E ficou na coordenação até 2012. Seguindo a ela veio o professor Everaldo do Carmo, que tem formação em Química e é lotado na Pedagogia, aqui da UFOPA de Campos Santarém, que ficou entre 2012 e 2014 na coordenação do CPADC. Seguido a ele veio o professor Marcos Gervânio, que esteve na coordenação do CPADC no ano de 2015, seguido do professor Glauco Pantoja, ambos da física aqui, né? Também ficou no ano de 2016. Depois eu assumo a coordenação quando eu retorno do doutorado, em 2016, entre 2016 e 2018. Depois eu revezo com o professor Everaldo do Carmo, novamente, né? Ele assume entre 2018 e 2022, e eu retornei em 2022 novamente para a coordenação do CPADC, e estava, né, até quando foi feita essa planilha aqui, mas depois de mim, em 2024, a professora Aline, né, Matos, assume a coordenação do CPADC. E aí a primeira turma, né, do Clube de Ciências da UFPA, ela surgiu em 1993. Essa foi uma informação coletada em documentos do CPADC, porque apesar de naquela ata escrita à mão já prever, né, essas aulas para os alunos do primeiro grau e tal, na ideia da iniciação científica, mas ainda não existiam turmas formadas na universidade como a gente tem hoje, do Clube de Ciências. O que existia era o trabalho dos professores nas escolas com as crianças. E aí, em 1993, teve uma tentativa da formação de uma primeira turma com funcionamento aqui no campus da UFPA Santarém, né? E permanece ainda hoje, né, a ideia dessa turma anual para o desenvolvimento de atividades de iniciação científica. Então, aqui eu tenho as fotos do Raxon Almeida,
que é professor da SEDUC, que foi cedido e trabalhou por 17 anos no CPADC. Essa cedência ela se dava por meio de convênio entre a SEDUC e a Universidade Federal do Pará, na ocasião, e depois com a UFOPA, né? E a professora Ruth, né, Maria Ruth Martins da Silva, que atuou aqui no CPADC de 93 até 2018, né? E foi graças a essas duas pessoas que o Clube de Ciência permaneceu durante muito tempo aqui, né, antes mesmo da existência da UFOPA. E aí, o que é o CECIL-FOPA, né? Então, como vocês viram, o clube já existia desde a época da UFPA Santarém, né? Era chamado de Clube de Ciências de Santarém. E em outubro de 2010, quando a Cláudia, na coordenação já do CPADC, e eu, ajudando ela aqui, e outros colegas também que se agregaram aqui na equipe, a gente dá origem à primeira turma do Clube de Ciências da UFOPA, né, em outubro de 2010. Entre 2010 e 2015, nós trabalhamos com 4 turmas, cada uma com 25 alunos, então eram 100 estudantes ao todo. Entre 2016 e 2019, a gente reduziu para 2 turmas à tarde, com 25 alunos por turma. Foi numa época em que houve um corte de bolsas muito grande e a gente teve mais dificuldade de ter monitores no clube. Então, a gente reduziu para turmas só à tarde. Entre 2020 e 2022, não teve formação de turmas do clube, em virtude da pandemia de Covid-19, né, que nós vivemos. Então, 2020, 21, 22 foram 3 anos sem turmas do Clube de Ciências. Em 2023, nós retomamos com 4 turmas de 12 alunos por turma. Essas 4 turmas sempre são 2 do fundamental e 2 do médio, mas a do fundamental da manhã teve uma evasão muito grande. Então, em 2024, a gente resolveu acabar com o médio da manhã, né? E ficamos apenas com o fundamental da manhã e o fundamental e o médio da tarde, totalizando 3 turmas, 15 alunos por turma. E agora em 2025 a gente manteve essa mesma quantidade. Então, nós temos uma turma do fundamental pela manhã e uma turma do fundamental e do médio à tarde, sendo que esse fundamental é fundamental anos finais. Então, aqui eu tenho alunos do 6º ou 9º ano nas turmas do fundamental, né, e alunos do 1º ao 2º ano nas turmas do médio. Nós optamos desde 2024 a não ingressar mais alunos do 3º ano do médio, porque era a maior evasão, né, dos alunos ao longo do ano, porque a gente fica o ano inteiro com eles, muito mais porque eles estão focados já em entrar na universidade, muitos começam a fazer cursinho e acabavam faltando muitas atividades do clube, ou desistindo, né? Então, isso fez com que a gente focasse na turma do médio apenas nos alunos do 1º e 2º ano. Aqui tem algumas fotos das nossas atividades com os monitores. E quais são as atividades que os monitores do clube desenvolvem, né? Então, os monitores participam de semana pedagógica, que é essa semana de planejamento, de estudo, de entender o que é o clube, o que é que os monitores fazem, né? Então, essa semana pedagógica, geralmente a gente faz uma no início do ano e outra na metade do ano, né, para capacitar os nossos monitores. Existe planejamento uma vez por semana, com orientador e estudos, além da aula em si do clube. Esse momento de planejamento é muito importante, a presença de todos os monitores e para tirar dúvida com os orientadores, para planejar, para poder executar a aula no dia da aula do clube. A realização das atividades em si com os alunos do clube, né? É uma atividade dos monitores. A avaliação da atividade após a execução, isso é muito importante, porque no dia do planejamento também é importante que se faça essa avaliação para ver o que ainda precisa ser melhorado, né? Porque muitos estão no processo de iniciação à docência também, essa reflexão faz parte do processo de formação de vocês. Tem a participação em reunião de pais,
Participação em conselho de classe no final do ano. A gente também treina conselho de classe aqui no clube. Nós temos uma caderneta com os dados todos dos alunos e que no final quem participou daquela turma se reúne para discutir, fazer um resumo sobre aquela criança, aquele jovem que participou do clube, para na reunião com os pais dar o feedback aos pais. E a gente acompanha as frequências direitinho nessa caderneta. A elaboração de relatos de experiência das atividades, isso é muito importante. Também a gente incentivar os monitores a fazerem relatos de experiência, até para publicar, ter um pé na pesquisa e tal, participar de eventos, né? E tem a participação em reunião de grupos de estudos pesquisa, que a gente tem um grupo de pesquisa também aqui no CPADC, e a gente incentiva que os nossos monitores do clube também participem desse grupo de pesquisa. Para que os monitores atuam no clube, é importante que tenha disponibilidade de pelo menos 6 horas por semana, distribuída em 2 dias na semana, um no horário da turma e outro no dia que está marcado o planejamento, né? Então, aqui são algumas fotos de equipes dos outros anos, certo? Então, vários alunos, professores já passaram aqui no Clube de Ciências, de Pedagogia, de Letras, de Física Ambiental, de Biologia, né? Nós também chamamos os monitores de professores estagiários, aqui são alguns monitores da turma 2023, né? E que tipos de atividades a gente faz com os estudantes? Então, por exemplo, a gente agenda visitas a ambientes educativos, como aqui vocês estão vendo aqui, os estudantes participando de visitas na Escola da Floresta, oficinas, aulas de experimentação. Então, os alunos participam de oficinas ofertadas pelos monitores ou outros professores, onde eles podem colocar a mão na massa, construir algumas coisas, visitar os laboratórios. É muito importante que a gente pense em metodologias ativas com os alunos, em que eles apliquem questionário, que eles analisem material, também se fale de segurança em laboratório, né, que eles analisem algumas placas, né, eu me lembro que teve uma atividade que nós fizemos no Clube de Ciências sobre bactérias e vírus, né, então eles coletaram amostras em vários locais, no Dinheiro, no Corrimão da Escada, e depois colocaram lá na plaquinha lá de Petri, né, acho que é esse o nome, e aí depois foram analisar depois de uma semana para ver como que as bactérias proliferavam. Então, é muito importante a gente diversificar as metodologias para que eles consigam efetivamente ter uma experiência que seja diferente das experiências que, em geral, eles conseguem ter na escola, porque a nossa prioridade aqui é trabalhar com estudantes de escolas públicas, que às vezes não têm a oportunidade de ter um laboratório, né, que não tem tanto tempo para trabalhar a diversidade metodológica, né, que a gente consegue explorar aqui no Clube de Ciências, e vai inspirando eles também, né, a incentivar os professores a cada vez mais diversificar nessas estratégias, e os próprios monitores que estão se formando também como professores possam ter essa experiência de futuramente desenvolver estratégias como essa nas escolas. Então, aqui outras fotos de visita aos laboratórios de pesquisa da UFOP, né? Nós temos diversos laboratórios, a gente faz agendamento de visitas, né, para poder os estudantes aqui, ó, no Borboletar, né? A gente vai com o ônibus da UFOPA, tudo isso tem que ser agendado com antecedência, com muita responsabilidade, né? Que a gente está andando com crianças, com jovens. Temos também participado de gincana, organizado gincana para os estudantes participarem. Aqui algumas fotos, primeiras gincanas que a gente fez. Nós fazemos reunião para elaboração de projetos de iniciação científica, que são orientados em grupos, né? Cada monitor geralmente fica responsável por 1, 2 projetos para auxiliar na orientação, sob acompanhamento de algum professor mais experiente. Aqui tem algumas mostras de experimentos, que também os estudantes fazem.
amostra científica, que é o resultado já que eles vão apresentar dos projetos que eles trabalharam ao longo dos anos, dos projetos de iniciação científica. Aqui algumas fotos anteriores, né? Encerramento do Clube de Ciências, aqui quando nós fazíamos a mostra aqui no campus mesmo, né? Nos corredores ali próximo à biblioteca. Então, algumas crianças aqui jovens participaram do clube, reunião de pais, recepção, né? Umas exposições aqui de astronomia durante a mostra do clube, né? Os alunos apresentando em banner, assim como um trabalho acadêmico mesmo da universidade, né? Falando com muita propriedade, ainda estando na educação básica, né? Aqui os nossos alunos do clube também já participando da FECITBA, que é a Feira de Ciências e Tecnologias do Baixo Amazonas, e que o Clube de Ciências também faz parte dessa feira, né? Já tivemos bolsistas premiados, já fomos apresentar os trabalhos também em outros eventos, e aqui uma atividade de laboratório, o professor Fábio fazendo atividade experimental de química com os estudantes do Fundamental. Então, eu convido vocês, né, para virem fazer parte da nossa equipe do Clube de Ciências da UFOPA e contribuir com a formação científica de estudantes da educação básica. Essa é a apresentação destinada à semana pedagógica, né, para a formação de novos monitores do Clube de Ciências da UFOPA. Então, sejam bem-vindos.